O perfume suave da camomila inundava o ar enquanto eu separava as folhas frescas com cuidado. Mas mesmo aquele aroma tranquilizante não era capaz de acalmar a tensão em meu peito. A porta do meu pequeno laboratório de ervas se abriu com um estrondo, e eu não precisava me virar para saber quem havia entrado. O cheiro inconfundível de colônia cara e desdém era o suficiente. Mary, até quando você vai perder tempo com essas plantas inúteis? A voz de Álvaro cortou o ar como uma navalha afiada. Meu pai acaba de falecer e você está aqui, brincando de curandeira. Respirei fundo, permitindo que o aroma das ervas me fortalecesse antes de me virar para enfrentar meu marido de 15 anos. Álvaro estava impecavelmente vestido, como sempre, em um terno que custava mais do que eu ganhava em um mês com minha brincadeira de curandeira. Estas plantas inúteis, como você as chama, pagaram as contas do mês passado quando seu comissionamento não veio. Respondi calmamente, embora minhas mãos tremessem levemente. E estou preparando um chá para Bianca. Ela está ansiosa com a escola nova. Ele revirou os olhos com aquele desprezo familiar. Aquela menina precisa de disciplina, não de suas poções mágicas. Sua voz baixou para um sussurro cruel. Talvez se nosso filho verdadeiro tivesse sobrevivido, você não perderia tempo com essas bobagens. A dor daquela memória me atingiu como um golpe físico. O aborto espontâneo havia acontecido há 8 anos, mas Álvaro nunca me deixava esquecer, como se fosse uma falha minha. Como se eu não sofresse todos os dias com aquela perda. A leitura do testamento será amanhã, ele disse, ajustando a gravata à cara. Com a morte do velho, finalmente teremos dinheiro de verdade. Vou poder abandonar aquela imobiliária miserável e viver como sempre mereci. Ele saiu sem esperar minha resposta, como sempre fazia. Bianca apareceu na porta assim que ele se foi, seus olhos grandes e curiosos observando-me com preocupação. Aos 12 anos, ela já entendia mais do que deveria sobre a frieza de nosso lar. Mamãe, o chá está pronto? Perguntou com sua voz doce. Forcei um sorriso, afastando as lágrimas que ameaçavam cair. Quase pronto, meu amor. Enquanto voltava minha atenção para as ervas, um pensamento insistente martelava em minha mente. Quanto tempo mais eu conseguiria viver assim? Naquela noite, enquanto Álvaro estava fora, resolvendo negócios importantes, encontrei por acidente uma mensagem em seu celular. Era de alguém chamada Amanda, com palavras que nenhuma esposa deveria ler. Mal posso esperar para estarmos juntos oficialmente, meu amor. Quando a herança chegar, nada poderá nos impedir. O mundo ao meu redor pareceu desabar, mas no meio das ruínas, algo novo começou a brotar. Uma semente de determinação que eu não sabia que existia dentro de mim. O escritório do advogado Dr. Machado exalava aquele odor característico de livros antigos e expectativas pesadas. Sentada rigidamente na cadeira de couro, eu observava os movimentos nervosos das mãos de Álvaro, enquanto o advogado organizava meticulosamente os documentos sobre a mesa de mogno polido. Senhores, estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Guilherme Siqueira, anunciou o Dr. Machado, ajustando os óculos no nariz afilado. Seu olhar passou brevemente por mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Álvaro inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com a mesma intensidade que eu via quando ele admirava um carro de luxo na concessionária. Vamos ao que interessa, doutor. Quanto meu pai deixou e quando posso ter acesso aos fundos? O advogado pigarreou, desconfortável. Senhor Álvaro, seu pai foi muito específico quanto à distribuição de seus bens. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Guilherme sempre fora um homem observador e perspicaz. Nas poucas vezes em que nos encontramos, ele me tratou com um respeito que seu próprio filho nunca demonstrou. Eu, Guilherme Siqueira, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo a administração de 80% de meus bens, incluindo a empresa Siqueira Empreendimentos, sob a responsabilidade de minha nora,
Meire Fernandes Siqueira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto Álvaro se levantava bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é absurdo! É algum tipo de brincadeira de mau gosto? Gritou ele, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e incredulidade. O doutor Machado permaneceu impassível. Há mais, senhor. Uma cláusula específica. Ele ajustou novamente os óculos antes de continuar. Caso seja comprovada qualquer infidelidade por parte do Sr. Álvaro Siqueira durante o casamento, todos os bens serão transferidos integralmente para a Sra. Meire. Álvaro empalideceu visivelmente, e eu senti uma onda de náusea me invadir. Então Guilherme sabia. Ele sabia sobre Amanda, sobre as mentiras, sobre tudo. Isso não pode ser legal, murmurou Álvaro, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente arrumados. Vou contestar este testamento. Meu pai claramente não estava em seu juízo perfeito. Todas as avaliações psicológicas necessárias foram realizadas, Sr. Álvaro, respondeu o advogado calmamente. O testamento é perfeitamente válido. Ao sairmos do escritório, a chuva fina que caía parecia lavar a cidade, revelando cores que eu não havia notado antes. Álvaro manteve distância de mim no carro, seu silêncio mais ameaçador que qualquer grito. Isso muda tudo, não é? Perguntei finalmente, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele me lançou um olhar gélido. Não se acostume com essa situação, Meire. Você pode ter a administração, mas eu sou um Siqueira. Esse dinheiro é meu por direito. Naquela noite, enquanto Álvaro saía novamente sem dar explicações, eu me sentei no pequeno jardim de ervas que mantinha no quintal. Entre manjericão e alecrim, sob a luz prateada da lua, comecei a planejar um futuro que nunca tinha ousado imaginar antes. A madrugada ainda dominava a cidade quando fui acordada pelo barulho frenético de gavetas sendo abertas e fechadas. Sentei-me na cama, o coração acelerado, e encontrei Álvaro remexendo desesperadamente no escritório anexo ao nosso quarto. Seu rosto estava transfigurado por uma mistura de euforia e medo. O que você está fazendo? Perguntei, a voz rouca de sono. Ele se virou num sobressalto, como uma criança pega em flagrante. Por um momento hesitou, e então seu rosto assumiu uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma vulnerabilidade quase infantil. Ele está vivo, Meire. Meu pai está vivo. Achei que ele havia enlouquecido. A dor da perda e a frustração pela herança haviam finalmente quebrado sua sanidade. Mas então, ele me mostrou um pendrive escondido em um compartimento secreto de um antigo relógio que pertencera a Guilherme. Na tela do computador, o rosto de Guilherme Siqueira apareceu, mais magro e com a barba diferente, mas inconfundivelmente vivo. A gravação era recente. Se você está vendo isto, Álvaro, é porque as coisas saíram do controle, dizia Guilherme na gravação. Tive que forjar minha própria morte com a ajuda de Bruno. Denise Oliveira descobriu nossas operações no exterior e jurou me caçar até o fim do mundo. Foi a única saída. Bruno Ribeiro, o sócio fiel de Guilherme há mais de 2 décadas. Denise Oliveira, um nome que eu ouvira apenas em sussurros tensos durante jantares de negócios. Um homem perigoso com conexões em lugares sombrios. Meu pai construiu um império, e agora está se escondendo como um rato, murmurou Álvaro, pausando o vídeo. Tudo por causa dos negócios sujos que fez com Bruno. Que negócios? Perguntei, tentando assimilar aquela reviravolta surreal. Álvaro me olhou como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Importações. Nem tudo vinha pelos canais oficiais. Ele passou a mão pelo rosto, subitamente envelhecido 10 anos. Denis era o contato deles no exterior. Algo deu errado. Aquela revelação me deixou atordoada. O respeitável Guilherme Siqueira, um homem de negócios celebrado na sociedade, havia construído sua fortuna através de operações ilegais. E agora eu era a administradora desse legado manchado. Nos dias que se seguiram, Álvaro mudou. Tornou-se mais atencioso, até mesmo com Bianca.
Pela primeira vez em anos, jantamos como uma família. Ele consultava minha opinião sobre as decisões a serem tomadas nos negócios da família. Quase acreditei na transformação. Até a noite em que o segui. Estacionei meu carro a uma distância segura do restaurante luxuoso no centro da cidade. Através das grandes janelas de vidro, vi Álvaro se encontrar com uma jovem de cabelos dourados e sorriso radiante. Mesmo à distância, a intimidade entre eles era inegável. Quando seus lábios se encontraram sobre a mesa, senti algo morrer dentro de mim. Mas não era apenas Amanda que estava lá. Um homem alto, de presença intimidadora, juntou-se a eles mais tarde. Pela forma como Álvaro se encolheu levemente, reconheci imediatamente. Denis Oliveira. Voltei para casa antes que pudessem me ver, com a mente girando em 1000 direções. Álvaro não estava apenas traindo nosso casamento, estava traindo seu próprio pai, negociando com o homem que o forçara a uma vida nas sombras. Naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. Senhora Siqueira? Uma voz masculina, cansada. Aqui é Bruno Ribeiro. Precisamos conversar urgentemente. É sobre Guilherme e sobre seu marido. A voz trêmula de Bruno contou uma história muito diferente da que Álvaro havia me revelado. Não eram apenas importações ilícitas, eram documentos falsificados, propriedades adquiridas com dinheiro de procedência duvidosa, uma teia complexa de mentiras que se estendia por décadas. Guilherme queria limpar tudo, sair do negócio, explicou Bruno. Denis não aceitou bem. E agora seu marido está fornecendo informações para Denis, na esperança de encontrar Guilherme e forçá-lo a transferir tudo para ele. Por que Guilherme colocou tudo em meu nome? Perguntei finalmente. Houve um longo silêncio na linha. Porque ele sempre soube quem realmente poderia salvar a família Siqueira, senhora. E nunca foi o filho dele. O plano era perfeito em sua simplicidade. Bruno Ribeiro havia marcado um encontro com Denis Oliveira, prometendo entregar o paradeiro de Guilherme. A informação chegou até mim através de uma mensagem cifrada, utilizando os nomes de ervas medicinais que apenas eu poderia decifrar. Uma ideia que Guilherme desenvolvera secretamente comigo durante seu último Natal em família, quando conversamos longamente sobre meu conhecimento de fitoterapia. A chuva caía implacavelmente naquela noite enquanto eu aguardava no antigo galpão industrial. O local era sombrio, com goteiras formando poças no chão de concreto e o vento assobiando pelas frestas das janelas quebradas. Meu corpo tremia, não apenas de frio, mas de uma mistura tóxica de medo e determinação. O som de passos me alertou. Bruno emergiu das sombras, o rosto marcado por hematomas recentes, um corte ainda sangrando acima do olho esquerdo. Eles me pegaram, sussurrou, a respiração entrecortada pela dor. Denis descobriu que eu estava em contato com Guilherme. Amanda vendeu a informação para ele. Amanda? A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Como ela soube? Álvaro contou a ela sobre o vídeo, sobre tudo. Bruno tossiu, segurando as costelas com uma careta de dor. Acho que ele não imaginava que ela fosse uma jogadora tão ambiciosa quanto ele. Um barulho metálico nos alertou. Não estávamos sozinhos. Precisamos ir, sussurrou Bruno. Denis está vindo para cá. Ele acha que Guilherme virá me resgatar. E ele virá? Bruno sorriu apesar da dor. Guilherme está a caminho da fronteira neste exato momento. Eu nunca o colocaria em risco assim. Nos esgueiramos por uma passagem lateral, o som da chuva mascarando nossos passos apressados. À distância, vimos silhuetas se movendo na escuridão. Homens de Denis, sem dúvida. Entre eles, reconheci a figura elegante de Álvaro, protegido da chuva por um guarda-chuva caro. Antes que eu parta, murmurou Bruno, enquanto nos abrigávamos atrás de uma fileira de contêineres enferrujados. Guilherme deixou algo para você. Ele me entregou um envelope lacrado, pesado com documentos. São procurações, registros de propriedade, contas bancárias. Tudo o que você precisa para assumir completamente o controle. Guilherme sempre soube que este dia chegaria. Por que ele confiaria em mim?
Mal nos conhecemos. Bruno sorriu tristemente. Ele observava você de longe. Via como cuidava de sua filha adotiva com amor, como construiu seu negócio com honestidade, como suportou anos de desprezo de Álvaro sem perder sua essência. Guilherme me disse uma vez: a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem permanece firme na tempestade. Um tiro ecoou na noite, seguido por gritos. Denis e seus homens haviam percebido que caíram em uma armadilha vazia. É hora de irmos, sussurrou Bruno. Caminhos diferentes a partir daqui. Antes de desaparecer na noite chuvosa, ele segurou meu braço. Ele nunca vai parar, sabe? Álvaro, não enquanto achar que pode tomar o que acredita ser seu por direito. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Bruno Ribeiro havia desaparecido, provavelmente morto por inimigos nos negócios. Álvaro retornou para casa tarde da noite, encharcado e furioso, sem fazer qualquer menção ao galpão ou a Denis. Quando me viu sentada calmamente na sala de estar, com os documentos que Bruno me dera espalhados sobre a mesa, ele congelou. "O que é isso?" perguntou, a voz vacilante. "O fim dos seus planos", respondi simplesmente. "E o começo dos meus." O som da campainha cortou o ar tenso da manhã de domingo como uma faca afiada. Bianca brincava no jardim, absorta em seu próprio mundo de fantasias infantis, alheia à tempestade que se formava dentro de nossa casa. Abri a porta e me deparei com um rosto que conhecia apenas por fotos furtivamente vistas no celular de Álvaro. Amanda era mais jovem do que eu imaginava, talvez 25 anos, com olhos escuros determinados e um batom vermelho perfeitamente aplicado que contrastava com sua pele pálida. Não havia lágrimas, apenas uma fúria contida que eu reconhecia bem. Era o mesmo sentimento que me consumia por dentro. "Você deve ser Meire", disse ela, sua voz surpreendentemente firme. "Podemos conversar?" Convidei-a a entrar, grata por Álvaro ter saído cedo, alegando uma reunião urgente. Sentamo-nos na pequena varanda dos fundos, de onde eu podia observar Bianca enquanto conversávamos. "Estou grávida", anunciou ela sem preâmbulos. "E Álvaro me disse que deixaria você assim que recebesse a herança. Isso foi antes do testamento, claro." Ela riu sem humor. "Agora ele está me evitando. Bloqueou meu número. Denis está furioso com ele pelo fiasco do galpão." Senti um estranho desapego, como se estivéssemos discutindo personagens de uma novela que eu assistia ocasionalmente. "Por que você está me contando isso?" perguntei, servindo chá de camomila em 2 xícaras. Minhas mãos não tremiam mais quando o assunto era Álvaro. "Porque Denis é perigoso e Álvaro é fraco", respondeu ela aceitando o chá. "E porque você não merece continuar vivendo uma mentira." Amanda me contou sobre os planos de Álvaro, sobre como ele falava de mim com desdém para seus amigos, sobre as promessas que fazia a ela enquanto gastava o dinheiro que eu ganhava com meu negócio de ervas. Contou sobre como Denis havia ficado furioso ao descobrir que o vídeo de Guilherme era uma armadilha, sobre como agora Álvaro estava desesperadamente tentando encontrar seu pai para reverter o testamento. "Não sei por que estou fazendo isso", disse ela finalmente, parecendo subitamente exausta. "Talvez porque eu finalmente percebi que sou apenas uma peça no jogo dele, assim como você." Quando ela se levantou para partir, notei uma leve hesitação em seus movimentos, uma mão que inconscientemente repousou sobre o ventre ainda plano. "O chá", disse eu suavemente. "É bom para a náusea matinal. Leve um pouco consigo." Seus olhos encontraram os meus, surpresos com o gesto. "Por quê?" "Porque você também está presa nessa teia", respondi simplesmente. "E porque toda a vida merece cuidado." 3 semanas depois, recebi uma mensagem curta de Amanda. Ela havia perdido o bebê, um aborto espontâneo, assim como acontecera comigo anos atrás. A diferença era que Álvaro não estivera ao seu lado no hospital. Ela estava sozinha. Naquela noite, tomei a decisão que vinha adiando por semanas. Arrumei minhas malas e as de Bianca.
Quando Álvaro chegou, encontrou-me na sala de estar, as malas ao meu lado. "O que significa isso?" perguntou ele, o rosto contorcido em uma máscara de raiva e confusão. "Significa que acabou", respondi calmamente. "Amanda me contou tudo. Sobre o bebê, sobre Denis, sobre seus planos." A cor fugiu de seu rosto. "Aquela vadia mentirosa." "Ela perdeu o bebê", interrompi. "Sozinha em um hospital, enquanto você estava ocupado demais tentando encontrar seu pai para reverter o testamento." Algo se quebrou no olhar de Álvaro. Por um breve momento, vi o homem por quem me apaixonara há tantos anos. Vulnerável, humano. Mas passou tão rapidamente quanto apareceu. "Você não pode me deixar", disse ele, a voz perigosamente baixa. "Tudo o que temos está em seu nome agora. Você não sobreviveria um dia sem mim." Sorri. Um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. "É exatamente o oposto, Álvaro. Você nunca percebeu o quanto eu sou forte, o quanto aprendi a sobreviver nas sombras de seu desprezo. E agora, não preciso mais fazer isso." Ele avançou em minha direção, os punhos cerrados em fúria impotente, mas parou ao ouvir a porta se abrir. Bianca entrou, seguida por Amanda. O choque no rosto de Álvaro seria cômico em outras circunstâncias. "Ela vai testemunhar no divórcio", expliquei calmamente. "Sobre seu caso, sobre seus planos, sobre tudo." Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia especialmente brilhante, deixei para trás 15 anos de um casamento que havia se transformado em uma prisão. Levei comigo apenas o que realmente importava: Bianca, minha dignidade e a promessa de um novo começo. O pequeno galpão na periferia da cidade cheirava a madeira fresca e possibilidades. A luz natural inundava o espaço através das grandes janelas recém-instaladas, iluminando prateleiras vazias que em breve abrigariam potes de ervas medicinais cuidadosamente cultivadas e processadas. Este seria o início oficial da Jardim de Mary, minha própria empresa de produtos fitoterápicos. 6 meses haviam se passado desde o divórcio. O processo foi surpreendentemente rápido, graças ao testemunho de Amanda e às evidências claras da infidelidade de Álvaro. As cláusulas do testamento de Guilherme foram ativadas integralmente, colocando sob minha responsabilidade não apenas a administração, mas a propriedade completa dos bens da família Siqueira. A primeira coisa que fiz foi limpar as operações da empresa, cortando todos os vínculos com negócios duvidosos e reconstruindo sua reputação sobre bases sólidas e transparentes. Vendi propriedades que não podiam ser legitimadas e investi o dinheiro em causas que importavam para mim, incluindo um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. "Mamãe, onde coloco estas mudas?" A voz de Bianca me trouxe de volta ao presente. Aos 13 anos, ela havia florescido nos últimos meses, livre da atmosfera tóxica que Álvaro criava em nossa antiga casa. "No canteiro do sol, querida. A Melissa precisa de bastante luz para crescer forte." Observei minha filha manuseando com cuidado as pequenas plantas, seus dedos delicados imitando os movimentos que eu lhe ensinara. Um orgulho imenso preencheu meu peito. Havíamos sobrevivido à tempestade e agora estávamos reconstruindo nossa vida, tijolo por tijolo, semente por semente. O tintilar do sino da porta anunciou a chegada de alguém. Um homem alto, de aproximadamente 40 anos, entrou hesitante. Seus olhos cansados e a postura tensa denunciavam alguém que carregava um peso considerável nos ombros. "Posso ajudá-lo?" perguntei, limpando as mãos no avental. "Espero que sim", respondeu ele com um leve sorriso. "Meu nome é Eduardo. Um amigo mencionou que você produz tinturas para ansiedade e insônia." Durante a hora seguinte, Eduardo me contou sua história. Era viúvo há 2 anos, criando sozinho seu filho de 7 anos, Bernardo. Trabalhava como professor universitário, mas recentemente havia sido forçado a reduzir sua carga horária para cuidar do filho, o que criou dificuldades financeiras.
O estresse havia desencadeado crises de insônia que estavam afetando seu desempenho nos poucos trabalhos que ainda mantinha. Preparei para ele uma mistura personalizada de valeriana, camomila e passiflora, explicando detalhadamente como e quando utilizá-la. Quando mencionei o preço, notei seu desconforto. Podemos negociar, ofereci. Talvez possamos trocar por algo que você possa oferecer. Eduardo piscou, surpreso. Sou professor de literatura. Não sei o que poderia ser útil para você. Sorri, uma ideia se formando. Estou desenvolvendo materiais educativos sobre plantas medicinais para distribuir nas escolas. Poderia me ajudar com a revisão e estrutura do conteúdo? O alívio em seu rosto foi visível. Seria um prazer. Nas semanas que se seguiram, Eduardo tornou-se um visitante frequente. Trazia seu filho, Bernardo, um menino quieto, mas observador, que rapidamente desenvolveu fascínio pelas plantas e se tornou amigo inseparável de Bianca. Enquanto trabalhávamos nos materiais educativos, nossas conversas se aprofundaram, revelando compatibilidades que me surpreendiam a cada encontro. Em uma tarde chuvosa, enquanto observávamos as crianças brincando entre os canteiros de ervas protegidos pela cobertura do galpão, Eduardo compartilhou comigo sua maior preocupação. Meu pai está doente, confessou. Não nos falamos há anos por causa de desentendimentos antigos, mas agora... Sua voz falhou. Gostaria que Bernardo conhecesse o avô antes que seja tarde demais. Aquela vulnerabilidade, a disposição de reconhecer erros e buscar reconciliação, tocou algo profundo em mim. Era o oposto completo da arrogância inflexível de Álvaro. A vida é muito curta para carregarmos mágoas, respondi, pensando em minha própria jornada de perdão, não por Álvaro, mas por mim mesma, por ter permanecido tanto tempo em uma situação que me diminuía. Naquela noite, quando Eduardo e Bernardo já haviam partido, Bianca se aproximou com uma pergunta direta, como só as crianças sabem fazer. Você gosta do tio Eduardo, mamãe? Do jeito que as pessoas grandes gostam uma da outra? A pergunta me pegou de surpresa, mas não pude conter um sorriso. Talvez, respondi honestamente. Estamos conhecendo um ao outro. Eu gostaria que ele ficasse por perto, declarou ela com a convicção inabalável da juventude. Ele faz você sorrir mais. E o Bernardo é legal. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre como a vida podia mudar completamente em tão pouco tempo. Das cinzas de um casamento destruído pelo desprezo e pela ambição, novas possibilidades estavam brotando, assim como as sementes que eu plantava em meu jardim, precisando apenas de solo fértil, água limpa e paciência para florescer. O mercado de produtores locais fervilhava de atividade naquela manhã de sábado. Minha barraca de produtos fitoterápicos atraía uma fila constante de clientes, muitos dos quais se tornaram fiéis após experimentarem os benefícios das minhas formulações. Eduardo e eu caminhávamos entre as barracas durante uma pausa, as crianças correndo à nossa frente quando o vi. Álvaro estava do outro lado da praça, elegantemente vestido como sempre, observando-nos com uma expressão que misturava raiva e desespero. Nos meses desde o divórcio, ele havia perdido não apenas o acesso à fortuna Siqueira, mas também sua reputação na sociedade. A verdade sobre seus negócios com Denis eventualmente veio à tona, e as portas que antes se abriam para ele agora se fechavam. Aquele é... murmurou Eduardo, sentindo minha tensão repentina. Sim, respondi, incapaz de desviar o olhar. Meu ex-marido. Eduardo instintivamente se posicionou entre mim e Álvaro, um gesto protetor que me comoveu. Mas não era necessário. Eu não tinha mais medo de Álvaro, apenas pena. Voltamos para a barraca, retomando nossas atividades. Ocasionalmente, notava Álvaro circulando, sempre mantendo distância, observando. Havia algo perturbador em sua persistência silenciosa. Quando o mercado começou a se dispersar no final da tarde, eu organizava os últimos produtos quando senti uma presença. Não era Álvaro,
mas um homem descuidado, com roupas sujas e olhos avermelhados que denunciavam embriaguez ou algo pior. A feiticeira das plantas, disse ele com uma voz arrastada. Ouvi dizer que você roubou a fortuna do Siqueira com suas poções. Reconheci os rumores que Álvaro provavelmente havia espalhado pela cidade. Rumores que transformavam minha história em uma caricatura maligna. Senhor, por favor, estou apenas fechando minha barraca. Respondi com firmeza, mas sem hostilidade. Ele avançou um passo, o cheiro de álcool ainda mais forte. Você não me engana com esse teatrinho de santinha. Todo mundo sabe como você enfeitiçou o velho Siqueira para ficar com tudo. Procurei Bianca com o olhar e a localizei a uma distância segura, entretida com Bernardo em uma barraca de artesanato. Eduardo havia ido buscar o carro para carregarmos nossas coisas. Vou pedir que se afaste, disse eu, mantendo a voz calma enquanto calculava a distância até a barraca mais próxima onde poderia pedir ajuda. O homem agarrou meu braço com força surpreendente. Me dá um pouco desse dinheiro que você roubou. Sei que tem muito. Antes que eu pudesse reagir, uma mão firme pousou no ombro do agressor. Solte-a imediatamente. A voz de Eduardo era baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade que não deixava espaço para questionamentos. O homem se virou, avaliando Eduardo com olhos turvos. Por um momento, pensei que a situação escalaria para a violência física. Mas algo na postura de Eduardo, a calma confiante de alguém que não busca briga, mas não recuará se ela vier, fez o homem reconsiderar. Tá defendendo a bruxa? Resmungou ele soltando meu braço. Ela vai sugar sua alma também, otário. Vá embora, respondeu Eduardo simplesmente. Agora. Quando o homem finalmente se afastou, cambaleante, eu tremia ligeiramente. Não de medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Talvez a estranha novidade de ser protegida por alguém sem qualquer expectativa de retorno. Você está bem? Perguntou Eduardo, seus olhos percorrendo meu rosto com preocupação genuína. Assenti, massageando o braço onde os dedos do homem haviam deixado marcas. Obrigada. Não sei o que teria acontecido se... Não aconteceu, interrompeu ele gentilmente. E não acontecerá. Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de algo novo e ainda não dito. Então Eduardo perguntou quase timidamente. Gostaria de vir comigo e Bernardo amanhã? Vou visitar meu pai. A pergunta me pegou desprevenida. Acompanhá-lo em um momento tão íntimo, tão carregado de história familiar, parecia um passo significativo. Tem certeza? Perguntei. É um momento importante para vocês. Ele sorriu, aquele sorriso que chegava aos olhos e parecia iluminar todo o seu rosto. Estou nervoso com esse reencontro. Ter você por perto me daria força. Naquela noite, enquanto preparava Bianca para dormir, contei sobre o convite de Eduardo. Como é o nome do pai dele? Perguntou ela, curiosa como sempre. Augusto, respondi. Augusto Siqueira. Bianca arregalou os olhos. Siqueira? Como o papai? A coincidência de sobrenomes nunca havia me ocorrido antes. Siqueira não era um sobrenome tão incomum. Sim, querida. Como o sobrenome que você tem também. Ela ficou pensativa por um momento. Você acha que eles são parentes? Provavelmente não, meu amor. É apenas um sobrenome comum. Mas enquanto atucava na cama, uma inquietação se instalou em meu peito. Seria apenas coincidência? A mansão Siqueira erguia-se imponente no topo da colina, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, que contrastava com seu ar de abandono. Eduardo estacionou o carro na entrada circular, suas mãos apertando o volante com mais força do que o necessário. Última vez que estive aqui, eu tinha 20 anos e saí batendo a porta, jurando nunca mais voltar. Confessou ele, a voz carregada de lembranças dolorosas. Bernardo, no banco de trás ao lado de Bianca, observava tudo com olhos arregalados de curiosidade infantil. É a casa do vovô?
Perguntou ele, pressionando o rosto contra a janela. Sim, filho, respondeu Eduardo, trocando um olhar significativo comigo. Vamos conhecê-lo finalmente. Enquanto caminhávamos pela trilha de pedras até a porta principal, uma sensação estranha crescia dentro de mim. Uma familiaridade inexplicável, como um déjà-vu persistente. O grande carvalho no jardim, a disposição dos canteiros de flores, até mesmo o padrão das pedras sob nossos pés, tudo parecia ecoar memórias que eu não conseguia situar. Fomos recebidos por uma governanta idosa de expressão severa, que nos conduziu através de corredores silenciosos até uma ampla biblioteca. A luz do final da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros cuidadosamente organizados. Sentado em uma poltrona de couro próxima à lareira apagada, estava um homem idoso que irradiava uma dignidade tranquila, apesar de sua aparente fragilidade física. Seus olhos, porém, eram vivos e penetrantes, olhos que eu conhecia. Pai, disse Eduardo, sua voz ligeiramente trêmula. O velho ergueu o olhar e por um momento pareceu que o tempo congelou na biblioteca. Então, um sorriso lento transformou seu rosto austero. Eduardo, respondeu ele simplesmente, estendendo uma mão enrugada. Foi quando seus olhos encontraram os meus, e o reconhecimento nos atingiu simultaneamente. Meire? A surpresa em sua voz era evidente. Senhor Guilherme? Murmurei, quase sem fôlego. Eduardo nos olhava, confuso. Vocês se conhecem? Guilherme Siqueira, não mais disfarçado como Augusto, riu suavemente. O mundo é menor do que imaginamos, não é mesmo? Ou talvez seja apenas o destino tecendo seus fios com mais habilidade do que conseguimos perceber. Nas horas seguintes, sentados na biblioteca enquanto as crianças exploravam o jardim sob a supervisão da governanta, a história completa foi revelada. Eduardo era filho do primeiro casamento de Guilherme, fruto de uma união breve que terminou em divórcio amargo. O distanciamento entre pai e filho havia sido exacerbado pela obsessão de Guilherme com os negócios e, mais tarde, pelos caminhos duvidosos que ele seguira. Quando percebi o que Denis planejava, precisei desaparecer, explicou Guilherme. Assumir uma nova identidade. Retornar à mansão da família que mal frequentava, onde ninguém me reconheceria após tantos anos, especialmente com algumas mudanças na aparência. Por que não me contou sobre seu outro filho? Perguntei. Por que colocar tudo em meu nome, sabendo que Eduardo existia? Guilherme suspirou profundamente. Porque eu sabia que Álvaro tentaria manipular Eduardo para conseguir a herança, assim como tentou fazer com você. E porque... Ele fez uma pausa, olhando para o filho. Eu não tinha o direito de reaparecer na vida de Eduardo depois de tantos anos de ausência, apenas para envolvê-lo nos meus problemas. Mas você planejou tudo isso? Perguntou Eduardo, ainda processando a magnitude das revelações. Guilherme sorriu, aquele sorriso astuto que eu reconhecia das poucas vezes em que nos encontramos. Planejar? Não. Mas quando Bruno me contou sobre como Meire havia assumido o controle e transformado a empresa, limpando as operações duvidosas, confessei que tinha um filho distante que eu gostaria de reaproximar. Ele sugeriu que Eduardo poderia ajudar na parte educativa do projeto de ervas medicinais dela. Bruno, murmurei, lembrando-me do homem que arriscara tanto para proteger Guilherme. Onde ele está agora? Seguro, respondeu Guilherme simplesmente. Longe de Denis e de qualquer perigo. Quando as crianças retornaram do jardim, coradas e felizes com suas explorações, Guilherme observou Bianca com um olhar que misturava ternura e remorso. Ela tem os olhos da mãe, comentou baixinho. Sempre soube que você seria uma mãe melhor para ela do que Álvaro jamais seria um pai. Naquela noite, enquanto retornávamos para casa, Eduardo dirigindo em silêncio contemplativo, as crianças adormecidas no banco traseiro, fui dominada por uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. O círculo estava se fechando, as feridas cicatrizando,
novos caminhos se abrindo. 3 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da Jardim de Meire, agora, um próspero centro de produção e educação sobre fitoterapia, Eduardo e eu trocamos votos de compromisso. Bianca e Bernardo estavam radiantes em suas roupas de festa, e até mesmo Guilherme, ainda recuperando-se de uma pneumonia recente, compareceu, apoiado em uma bengala entalhada. Nunca imaginei que encontraria amor novamente, confessei a Eduardo enquanto dançávamos sob luzes de fada penduradas entre as árvores. Especialmente não com o filho do meu ex-sogro. Ele riu, aquela risada aberta que havia se tornado minha música favorita. E eu nunca imaginei que encontraria não apenas uma esposa, mas uma família inteira. 6 meses depois, descobri que estávamos esperando um bebê. Quando contei a Eduardo, ele chorou sem vergonha, suas mãos tremendo levemente ao tocar meu ventre ainda plano. Este filho será amado desde o primeiro momento, prometeu ele, beijando minha testa. Uma promessa tão diferente do desprezo que Álvaro demonstrara durante minha primeira gravidez, tão distante da frieza com que ele tratara nossa perda. Às vezes, olhando para trás, ainda me surpreendo com a jornada que me trouxe até aqui, das sombras de um casamento tóxico à luz de uma vida repleta de propósito e amor genuíno, das pequenas ervas que cultivava quase secretamente em nosso antigo quintal ao centro de pesquisa e produção que agora ajudava milhares de pessoas. Há cura nas plantas, sempre soube disso, mas aprendi que há cura também nas escolhas que fazemos, nas verdades que ousamos encarar, nos círculos que completamos. E quando sinto o movimento do nosso bebê dentro de mim, quando vejo Bianca e Bernardo planejando animadamente o quarto do irmãozinho, quando Eduardo me olha com aquele amor tranquilo e constante, sei que finalmente encontrei o remédio mais poderoso de todos, a coragem de recomeçar.